aí, com relação a resumir e passar a limpo, se existe uma diferença e se vocês praticam isso ou não? Você trouxe até um caderno. Esse caderno não, teria isso aqui é só um planner. É um planner. Não, a gente vai falar de planner daqui a pouco. Então, eu não fazia grandes resumos, tá? Uhum. O que eu fazia? Eu assistia às aulas e eu sou um pouco ansiosa. Então, para diminuir a ansiedade, realmente trazer uma atividade para aula, eu ia escrevendo tudo, no notebook mesmo. Então, eu tinha ali grandes resumos das matérias. E eu realmente usava aquilo. Mas você aprendia na aula? Eu aprendo melhor depois. Revisando. Revisando. Sabe o que é que acontece, Entendi. Yuri? Ela está fazendo... A aula também tem que ter uma técnica para você assistir a aula. Uhum. Eu sou extremamente ansiosa, impaciente, hiperativa. Gente, e se o certeza professor que fala devagar? Nossa senhora! Eu quase passo mal. Tem gente que sai da sala, não aguento mais. Então, o que é que você faz? Você devia ser igual a mim, aquela aluna que o caderno ficava na prova, ficava na xerox para todo mundo, porque tinha tudo. Se o professor espirrou... Eu o pessoal falei pegava, que a primeira né? vez que eu vim, Mas todo mundo falava, me dá seu sessão. Era meu caso. Mas sabe por que isso é ruim, Yuri? Porque isso eu também fazia. Minha formação toda na faculdade foi assim. Isso você está fazendo para você, como um meio, você está sendo mera reprodutora do que o professor está falando. Ele está falando, você está lá, digitando. Sim, você não está isso raciocinando, você não está dando tempo para o seu cérebro raciocinar. E você pegando essa questão do resumo, porque, por exemplo, tem gente que eu já vi na UNB, não era meu caso, mas o professor ia falando, a pessoa digitando ali e pegando. Mais ou menos o que você estava fazendo, Era né? o que eu fazia, E aí, agora eu tô aprendendo. Era do tipo assim, você vai aprendendo ali mais ou menos, mas você é mais do revisar. Você acha que o revisar traz mais Quando eu estava estudando sozinha, qual era o tipo de resumo que eu fazia? Não era um resumo de escrever totalmente, mas era uma esquematização. Bullet points, talvez? Aqui são pontos ou até de assim, pontos-chave. desenhar um quadro... Mapa mental. Um mapa mental, isso, exatamente. Eu gosto de... Ia lendo e fazia um mapa mental. Na hora que eu queria... Terminou aquele ponto, deixa eu lembrar aqui o que eu estudei, vou fazer aqui um mapa mental e deixava ali um caderno daquela matéria com aqueles esquemas e aquela colocação para que eu pudesse visualizar aquilo que eu tinha estudado. Entendi. Então, assim, o que eu tenho de resumo isso. Agora, passar limpo, não entendi bem o contexto. Passar limpo seria tipo, você deu umas rabiscadas ali no caderno, aí agora você vai estruturar numa outra folha. Tá. A maior Ou perda você de já tempo. Você já faz uma perda de tempo. Não, Yuri, é o seguinte. Repetindo, né? O resumo é considerado pela psicologia da aprendizagem, com que eu concordo plenamente, uma das melhores técnicas de estudo. Só que não é porque é a melhor técnica de estudo que vai ser a mais adequada para concurso público, porque concurso público é muita matéria, a gente não tem tanto tempo, não tem os 5 anos que a gente tem na faculdade para aprender e fazer resumo. E segundo, eu tenho uma experiência muito peculiar com resumo, porque eu fiz 2 concursos de juiz na minha vida. O primeiro e o seguinte, que foi o que eu passei. Foram os únicos concursos para juiz que eu fiz na vida. E o primeiro, eu sempre estudando, fazendo resumo. Eu fazia resumo porque eu só sei aprender escrevendo. E isso tem também uma base neurológica muito forte, porque se você está lendo, você está mandando um estímulo para o seu cérebro. Detalhe, é escrevendo com escrevendo, a mão, não é digitando. ou digitando. Digitando. Escrevendo, Porque se você está dando um estímulo motor para o seu cérebro, você está reforçando aquela informação que está entrando pela leitura. Entendi. Se você digita, o movimento é o mesmo. O seu cérebro não faz diferença. Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. É o mesmo movimento mecânico de digitar. Então, o reforço da aprendizagem se dá escrevendo à mão. E eu escrevia, só que no concurso de juiz anterior ao meu, eu tive uma lesão muito grave na mão. Eu tive uma tenosinosite de Kervin. Sim. Que é uma tendinite nesse... É nervoso o negócio, né? É tendão. Tendão. É tendão, de tanto escrever com força. E que esse tendão é responsável por esse movimento de pinça, que é o que a gente precisa para escrever. Para segurar o lápis.
Resultado, eu não consegui fazer a sentença cível. Fiz infiltração no braço, tomei remédios fortíssimos, só que não consegui. Então, eu tive que readaptar meus estudos todos para aprender de um jeito que eu não escrevesse, eu escrevesse menos. E aí eu comecei a desenvolver, e aí entra o autoconhecimento, entra a testagem. Eu estou morrendo de medo de derrubar esse microfone. Eu sou muito desastrada, Yuri. Ela tá com uma técnica boa, que é de ficar segurar, assim, né? que tem um tapa, já tá, a outra já tá... Yuri, eu sou muito desastrada. Eu sou aquela que sai batendo na academia, que é cheia de roxo e não sabe onde foi que ficou toda roxa. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Com relação a essa questão da escrita, você disse que prefere escrever porque você gira essa chave. Você disse que prefere digitar ou prefere escrever também com a mão. O que você acha? Eu já digitava porque levava o notebook para lá, né? Mas eu também tenho essa necessidade de assistir a aula. Não, já era nos cursinhos. Porque na minha faculdade nem notebook existia. Não era na minha faculdade ainda, tá? Não era também na minha época de faculdade, não. Na faculdade era escrevendo mesmo, mas eu falei aqui no contexto de concurso. Ah, sim. Porque assim que eu terminei a faculdade, eu fiz escola do Ministério Público. Então, é bem longo. E é aquela coisa que realmente eu escrevia tudo ali, digitando também, e sentia que realmente eu precisava digitar para que aquela aula, de alguma forma... Você está dando reforço de qualquer forma, não está sendo um reforço remetor. E depois, além de ler, fazer também aquela esquematização. Ah, tá. Mas, Yuri, aí a questão do resumo, só para concluir, só para fechar, eu comecei a fazer apontamentos. O que são apontamentos e mapas mentais? Mapas mentais são aqueles fluxogramas que a Lu falou, que ela fazia, que eram desenhos, chaves, colchetes, com palavras-chave, com simbologia própria. E os apontamentos é um resumo do resumo. Porque o que é que você faz? O resumo, tanto o resumo como o apontamento, como técnica de estudo, não é isso que a gente está falando aqui, na sala de aula. Isso daí, na verdade, você está processando, tem uma forma certa de assistir a aula. Se você está só anotando automaticamente o que o professor está falando, você está sendo um mero reprodutor, você está sendo um digitador e você vai estudar depois. Agora, você vai ter um material bom, porque você anotou tudo o que o professor falou. Diferente do livro e da apostila. Mas quando a gente fala em resumo e apontamento como técnica de estudo, é aquele que a gente usa durante o raciocínio do estudo. A gente está lá em casa estudando, a gente está estudando, a gente está fazendo as anotações, seja no computador, seja escrevendo. E aí, qual é o ideal? É que você anote as informações essenciais, primordiais. Você não vai anotar tudo. Por exemplo, você vai colocar escuta especializada, você vai botar apenas tópicos. Você vai botar aqui, perante órgão de rede de proteção, estritamente necessário. Você vai botando apenas palavras-chave ou alguma simbologia que faça com que seja um gatilho para você lembrar daquela informação estudada. Você não vai copiar o conceito todo. Porque o teu olho nem vai dar conta. Porque, tipo assim, você já aprendeu o conceito, você vai revisar. Você vai puxar. Não, você vai fazer um estudo ativo nesse ponto. Você vai estudo ativo é puxar da memória. Isso. Mas tem que ter o estímulo da memória. As palavras-chave ali que vão puxar. Depende. A gente tem duas formas de recuperação ou evocação da memória. Eu não vou falar aqui do ciclo da formação da memória, senão a gente vai desviar muito o tema. Mas a gente tem a formação, tem o processamento na memória de trabalho, tem a consolidação da memória. Essa memória vai lá para a nossa chamada memória de longo prazo, que não são gavetinhas que existem no nosso cérebro, são circuitos neurais que são formados no cérebro como um todo. E quando a gente precisa utilizar aquela informação, a gente vai buscar vai buscar aquele circuito neural por meio das sinapses dos neurônios. E o que acontece? A gente tem duas formas de recuperação ou evocação da memória, que é justamente isso que a gente está falando, da gente se lembrar da informação estudada. Uma delas é por recordação. Recordação é quando eu não tenho pista nenhuma e eu tô aqui. Depoimento especial. O que é depoimento especial mesmo, gente? Depoimento especial é o procedimento de entrevista Pereira e Parará. Beleza, recuperei sem nenhuma dica, sem nenhuma pista. Esse é a melhor forma
de consolidação e reforço da aprendizagem. A melhor forma porque você está tendo um esforço cognitivo maior. E quanto maior o esforço cognitivo, quanto mais trabalho me dá para recuperar aquela informação, mais eu estou fortalecendo aquele circuito neural responsável pelo aquele armazenamento. Então, quanto mais complicadão você puxar, mais você está conseguindo memorizar e lembrar. E você tem também a forma da evocação da memória por familiaridade, por reconhecimento, que é aquele onde eu leio uma pista e aquela pista já me desencadeia tudo. Então, quais são? A gente tem que fazer por graus, né? A gente estudou eu estudei escuta especializada e depoimento especial. Fiz lá meus apontamentos na hora. Primeiro, quando eu for fazer minha revisão, qual é o ideal? Que eu leia só os conceitos e que eu leia os tópicos e vá tentando buscar na minha memória o que é aquele tópico, que é todas aquelas informações que dizem respeito àquele tópico. Já, quando eu já fiz essa primeira informação, já estou bem, aí eu vou começar a fazer a recuperação da memória por recordação. Eu só vou deixar o nome escuta especializada, vou cobrir tudo e vou tentar recuperar tudo na minha memória. Tópicos.